Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Scarpino. O Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior é meu colega advogado, professor de Direito, pós-graduado em Gerência de Cidades pela FAAP, também em Direito Eleitoral pela Unisul e mestre em Direitos Coletivos e Cidadania pela UNAERP. A nossa pauta, práticas efetivas no sistema eleitoral brasileiro. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Dr. Luiz Eugênio Scarpino, muito obrigado pela sua presença, fiquei lisonjeado com a sua presença hoje aqui no ADV Jus. Muito obrigado, doutor. Marco, é sempre um prazer estar aqui contigo, com a sua audiência, que eu sempre acompanho o programa há bastante tempo e é uma grande satisfação hoje estar aqui na condição de entrevistado, não de espectador. Tá certo, doutor. Para a gente também é uma grande satisfação. Doutor, o senhor acredita que o nosso sistema eleitoral, ele, do jeito que está, ele reflete os anseios aí da população, dos brasileiros? Eu acho que é uma resposta bastante... É uma pergunta bastante complexa, porque o sistema eleitoral ele reflete a vontade do legislador, e o legislador, ele, em tese, vem a refletir a expressão do povo, não é? Agora, penso eu, o sistema pode ser aperfeiçoado? Pode ser aperfeiçoado. O sistema tem falhas graves? Penso que não. O sistema ele é razoavelmente adequado, ele pode ser pontualmente tendo alguns ajustes. No entanto, acho que a grande questão que o povo talvez se esqueça é que nós fiquemos confiando tanto na dureza da lei, dos juízes, e não tanto confiando na expressão do povo que o que é mais importante? Eu votar e acompanhar aquele que foi eleito, mesmo que aquele que foi eleito não tenha recebido o meu voto. Porque a partir do momento que acabou a eleição para presidente da República, seja aquele que foi eleito ou não o meu candidato, ele vai me representar. E eu tenho que cobrar e cobrar duramente. Então, eu acho que é muito mais uma questão de acompanhamento social do que de aprimoramentos eleitorais, jurídicos, se pode acontecer, mas penso que não seja esse o problema. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas duas formas, né? O presidencialismo e o parlamentarismo. Pois bem, nós corremos o risco, Marco, inclusive do presidencialismo e do parlamentarismo, de ter no Brasil monarquia. Pensou, nós teríamos um imperador aí no Brasil, um rei. Isso, a Constituição, quando a Constituição veio, nós tivemos aí um referendo para saber se nós queríamos... Nós iríamos querer a forma, plebiscito na verdade, se nós íamos querer qual a forma a ser adotada. Nós continuamos na forma presidencialista, em que nós temos a figura de chefe de poder e chefe de Estado numa única pessoa, e nós temos o poder executivo separado do poder legislativo e um judiciário autônomo fazendo o tripé democrático. No parlamentarismo, por outro lado, nós votamos nos representantes da Casa do Povo, né? E da Casa do Povo sairia dali aquele que iria governar e gerir com base nos acertos políticos. Então, os acertos políticos, ele poderia refletir mais o senso de legitimidade, mas, no entanto, em regimes talvez não tão consolidados, pode ser muito volúvel. Imagine, então, como seria preocupante numa democracia, numa quase-democracia, como a brasileira considerar que a cada 2, 3 meses nós fiquemos trocando de governantes. Isso poderia ser muito perigoso do ponto de vista institucional. Então, nós temos um histórico bastante longo com o presidencialismo. Penso que esse é um regime que esteja na cabeça da população e seja difícil migrar para o parlamentarismo, mas há quem defenda, estudiosos entendem que é o sistema que ele é mais democrático, que mais representa, mais legitimidade. Mas, no entanto, não sei se esse seria a melhor saída ou seria uma possibilidade para o Brasil adotar nessas condições. Vamos trabalhar com o que nós temos hoje em dia. É isso mesmo. Doutor, agora uma perguntinha aqui de praticamente de concurso que o pessoal sempre nos acompanha, né? Qual a diferença entre o plebiscito e o referendo? Pois bem, o referendo, e começando pela segunda parte, referendo, nós temos uma possibilidade em que o legislador ele estabelece uma legislação. Vou citar 2 exemplos. Nós estabelecemos uma legislação como o Estatuto do Desarmamento. Então, nós fizemos uma lei e falamos assim, olha, a partir de hoje será proibido qualquer cidadão de portar uma arma de fogo. Nós colocamos para a população dizer se ela concorda com a lei ou não concorda com a lei. Então é um referendo. Nós damos uma solução pronta para o cidadão dizer se concorda ou não com aquilo. Ou sim ou não. O plebiscito, por outro lado, nós fazemos perguntas abertas em que aconteceu no Brasil. Você prefere parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia? Se o povo tivesse escolhido monarquia, isso serviria para que o legislador oportunamente
desenhasse como que seria o sistema monárquico do Brasil, como que seria o sistema de representatividade, quem ocuparia o poder, como que isso aconteceria. Então, eu costumo dizer que o plebiscito é um cheque em branco que a população dá para aqueles que estejam ocupando os cargos para que construam uma solução. Ao passo que o referendo, vem o legislador, faz um cheque e você vai saber o povo vai saber se vai descontar ou não o cheque. Para fazer uma alusão para os meus alunos de direito cambiário, você põe um cheque em branco, ou tem um cheque você vai saber se vai descontar ou não. Tá certo, tá certo. Doutor, agora existe aí um tópico, né, um tema que o pessoal, muita gente não gosta. Alguns são, evidentemente, defensores, que é o tema reeleição, né? O senhor acha que ele é válido, a reeleição é válida, ou deve ser revisto isso daí, doutor? Bom, vamos pensar o seguinte, a experiência, ela disse de torno de 96, 97, foi no governo Fernando Henrique, em que até então não se permitia aqueles que estivessem ocupando o cargo de poder executivo, presidente, governador e prefeito, pudessem se reeleger. E então, optou-se por fazer um mandato de 4 anos com uma possibilidade de recondução. O que nós temos acompanhando aí é que muitas vezes um segundo mandato, ou vamos pensar o seguinte, quem se elege para um cargo executivo, ele planeja um universo de 8 anos e coloca uma eleição no meio para saber se o povo está aprovando ou não aquele mandato. E que nós vemos que isso às vezes acontece, uma certa bondade, um certo início de bondade do primeiro mandato e depois um aperto danado no segundo mandato para tentar terminar de uma certa forma, ou para buscar uma perpetuação, para apontar um recondutor, ou simplesmente para finalizar um ciclo político. Então, as experiências que nós temos do ponto de vista do Poder Executivo, talvez elas não sejam tão benéficas a dizer que a reeleição seja positiva, notadamente pela questão do uso do poder, né? Quem está no mandato, ele naturalmente tem mais instrumentos, mais poder de fogo. E principalmente quem está num mandato, num poder executivo, por exemplo, numa prefeitura, com um grande recurso, grande arrecadação, tanto na questão do apoiamento político, como na questão do próprio desembolso de uso de recursos públicos. O sistema eleitoral ele tenta coibir isso. No entanto, fica uma disputa de Davi contra Golias, né? Aquele que está no cargo contra aquele que quer ocupar o cargo. Então quem está querendo ocupar o cargo, às vezes tem que fazer uma força muito grande e não consegue se expor tanto quanto aquele que não esteja no cargo. Mas, enfim, são reflexões que nós podemos ter. Inclusive, uma proposta que demandaria uma emenda constitucional seria instituir o recall, que seria o seguinte: nós estenderíamos o mandato para um período de 5, 6 anos, por exemplo, com uma possibilidade de chamado no meio de numa votação, no voto de desconfiança, assim como no parlamentarismo, para dizer o seguinte: ô povo, você está satisfeito com o teu governante? Ele cometeu alguma, não infração política, não uma infração jurídica, mas simplesmente ele está correspondendo aos seus anseios, ele cumpre suas promessas de campanha. Então, talvez essa seja a grande dificuldade que o eleitor tem, ele elege o cidadão, ele faz uma série de promessas e depois esquece tudo e faz do jeito dele. É verdade. E aí a população às vezes não cobra ou deixa de cobrar e daqui a 4 anos esquece tudo de novo e reelege. Então, esse é um grande problema. Certo. Ô, doutor, agora temos o dispositivo aí da ficha limpa, também importantíssimo, ainda é novo. O senhor acha que vai pegar mesmo? A lei da ficha limpa, na verdade, ela decorre de uma lei de 1990, que é a lei das inelegibilidades. Essa lei ela diz o seguinte: não pode disputar cargos eletivos aqueles que têm um enquadramento nela, ou que seja servidor público, tem que sair durante o período, a esposa de um governador não pode disputar o mesmo cargo na sequência, ele tem que renunciar, se for o caso, de poder disputar a reeleição, ou simplesmente o cidadão ele comete um crime grave, e a partir de então ele tem a sua ficha suja. O que fez essa lei da ficha limpa? Ela é uma lei de 2010, que ela traz novas possibilidades de instituir vedações para aqueles que querem disputar eleições. Ela já teve aplicação em 2010 não teve aplicação, ela começou a ter, mas o Supremo disse que não poderia validar para a mesma lei, para o mesmo ano em que foi aprovada. Ela vigorou em 2012, 2014 e com certeza vai continuar a ser aplicada. E atraindo aí, para quem é militante da área do direito penal, algumas relativizações ao princípio da presunção de inocência, que é aquele seguinte, que você só é considerado culpado quando acaba o processo, né? E na lei da ficha limpa não. Você foi condenado por um tribunal, você já não pode disputar cargo eletivo.
E às vezes você pode cometer injustiças, porque muitas vezes nós temos recursos aí, o doutor é advogado há muitos anos e experiente no assunto, quantos recursos nós não conseguimos às vezes levar aos tribunais superiores e ter uma modificação de resultado, não é isso? E como é que a gente vai limitar um direito de uma decisão que ainda não chegou até o final? É bastante problemático isso. É complicado. Agora fala-se muito também a respeito do voto distrital, ou então o distrital misto, que traria talvez mais justiça e tal. O que o senhor acha? Bom, então nós temos o sistema proporcional, que hoje nós votamos no vereador, mas aí computa o voto por partido, e se o partido tiver o número de votos necessários, vai distribuir as cadeiras. O sistema distrital, e aí tem uma proposta do senador José Serra, que foi aprovada pelo Senado, está para a Câmara, que é o seguinte: por exemplo, pegar um município acima de 200 mil eleitores, como Ribeirão Preto, por exemplo, e dividir em 22 regiões. E cada região teria um vereador para cada região eleito pelo sistema majoritário, ou seja, cada partido lança centro. Então, cada partido lança um candidato, aquele que tiver mais votos vai se eleger. Tem um benefício alguns benefícios e alguns malefícios. Benefício: a população se sente mais conectada com aquele cidadão, com aquele representante. O outro benefício: gasta menos, porque se ele faz uma campanha num lugar só, ele gasta menos. Agora, tem um outro malefício, que é talvez fica uma coisa mais provinciana, você fica muito conectado apenas aos seus assuntos do seu bairro, do seu distrito, e às vezes deixa de pensar no todo, no desenvolvimento da cidade. Então, são questões que talvez, do ponto de vista não do município, que tem uma crítica bastante grande, mas acho que nós temos que refletir. Mas no estado, por exemplo, imagina dividir o estado de São Paulo em 90 regiões. Talvez seria interessante, nós temos um deputado ou 2 deputados pela região de Ribeirão Preto, um de Franca. Talvez isso, 1 ou 2 deputados, talvez isso poderia gerar na população um maior senso de legitimação e representatividade, que é isso que o povo reclama. O povo não se sente representado pelos políticos. E essa é uma questão que o direito eleitoral ele tem que repensar, mas nós temos que criar alternativas a isso para que constantemente tentarmos atrair o povo junto ao seu representante, porque o poder, está na Constituição, o Marco bem sabe, é o poder do povo. Verdade. E ele é realizado através de seus representantes eleitos pelo povo democraticamente e periodicamente. Nosso sistema ele pode ser imperfeito, mas ele tem bons escapes e nós temos que amadurecer o sistema também. Sem dúvida, doutor. Doutor, nós temos aí o voto distrital misto, né? E temos algumas pessoas que reputam ser talvez esse tipo de voto, o voto distrital, que traria um pouco mais de justiça, um pouco mais de economia. O que o senhor pensa a respeito, doutor? Bom, nós temos algumas propostas. Temos uma proposta do sistema distrital, que seria o distritão, né? Por exemplo, vamos pensar numa eleição para deputado estadual ou deputado federal. Então nós pegamos o estado de São Paulo e dividimos pelo número de cadeiras. Então se nós temos 90 cadeiras para assento na Câmara dos Deputados, nós pegamos o estado e dividimos ela em 90 regiões. A partir de então, cada região vai eleger apenas um candidato, e aí a gente torna o sistema que era proporcional um sistema majoritário. Nós vamos enfraquecer os partidos políticos, mas, por outro lado, nós vamos trazer uma proximidade maior daquele parlamentar. Nós temos o distrital misto, que seria metade. Nós dividimos, por exemplo, São Paulo em 45 regiões, ou 45 ou 50 regiões, e o resto das cadeiras. Então, uma parte dela seria eleito pelo voto direto do povo, por ser majoritário, e uma outra parte pelo atual sistema. Porque o atual sistema proporcional, ele favorece que as pessoas, às vezes, queiram votar em partidos políticos, eles consigam possibilitar a eleição de minorias parlamentares. Às vezes um partido político que tem alguma bandeira, lança algum candidato que consegue defender essa bandeira. Essas minorias, por vezes, vão para uma eleição direta, majoritária, não consegue ter vez, porque não consegue ter o alcance. E a gente tem que repensar nesse assunto também. Doutor, um outro tópico também que é bastante polêmico, né? É com relação às doações de campanha. Hoje está muito na mídia aí, né? Como seria talvez a melhor forma de lidar com esse tema, doutor? Isso aí deveria sofrer mudança no seu pensar? Esse tema é muito complexo, Marco. Um dos temas mais complexos, acho que nós estamos mais discutindo agora. Hoje o sistema do Brasil é o sistema de doação, de abastecimento de campanha misto. Parte dos recursos são públicos, parte dos recursos públicos advém de fundo partidário,
inclusive esse ano o Congresso, se me permita, pisou na bola com a gente, que triplicou o fundo partidário de 270 milhões para quase 900 milhões de reais em tempos de contenção de economia. Então essa é uma fonte, e a outra fonte é a propaganda eleitoral gratuita, que gratuita é apenas para os partidos políticos, porque as emissoras de rádio e televisão, elas recebem contrapartida por conta disso. Então nós temos, um lado, o financiamento público, de outro lado nós temos o financiamento privado, e ele pode ser feito por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós temos limites para doações de pessoas jurídicas e físicas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal vem discutindo isso, e isso foi interrompido com o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o fim das doações ou a suposta inconstitucionalidade de doação, ou seja, não vale pelo sistema constitucional, a doação de recursos para campanhas eleitorais vindo de empresas, porque a empresa não é cidadã, se a empresa não é cidadã, ela está doando para a campanha, ela quer ter retorno. E nós temos uma triste constatação em que grandes empresas estão sendo implicadas em doações, se valendo de subterfúgio legal, de doações registradas no sistema eleitoral para tentar aí, voltar a um sistema de corrupção. Então ela ganha um contrato público e, por outro lado, ela devolve mais para frente através de doações oficiais. E agora estimulo, eu acho bastante salutar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que muitas pessoas físicas se envolvem, se engajam, e cada um doa um pouquinho para aquele seu representante, para aquela pessoa que aquela pessoa entende como uma boa pessoa, que vai representá-la, e cada um doando um pouquinho, às vezes abastece, cria uma maior participação, a pessoa se sente representada, se sente colaborando. E é isso que falta, o povo colaborar e se sentir fazer parte do meio político. Mas o povo não quer fazer parte do meio político, e é aí onde acontece o problema. Quanto mais o povo se afasta do universo político, mais nós temos aí aqueles que nós não queremos que estejam no poder vão ocupar. É verdade, é isso mesmo. Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, eu quero te agradecer imensamente por ter se disponibilizado, estado presente aqui. Muito obrigado. Marco, é sempre um prazer estar aqui com você, com toda a sua audiência. Sua entrevista bastante salutar. Espero que o público tenha gostado e parabenizo muito mais pela iniciativa e vida longa ao programa. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Prometo voltar com certeza no próximo domingo. Um forte abraço. Até lá.